Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lições de Emmanuel pela FEB TV, hoje com a temática Fé. A palavra fé é utilizada de maneira ostensiva na nossa vida cotidiana. Utilizamos essa palavra principalmente para estabelecer aquela crença, aquele vínculo com algo superior, algo de bom, algo de belo, em um Deus que se manifesta de diferentes formas para diferentes pessoas, mas que no fundo representa essa compreensão de uma entidade superior que paira acima daquilo que se estabelece como sendo meramente humano. A fé, contudo, possui uma dimensão que nem sempre é relembrada quando pronunciamos essa palavra no sentido somente de crença. O benfeitor Emmanuel irá tratar dessa temática no livro Pensamento e Vida, nos relembrando que fé naquilo que é bom, naquilo que é o bem, também exige ação, exige uma confiança, exige atitude. Ele irá nos dizer: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. É isso que se define fé. Não basta acreditar que o mundo será melhor, não basta acreditar que Deus está no comando, não basta acreditar na espiritualidade, nos bons espíritos. É preciso que as nossas ações no cotidiano, que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos estejam alinhados e se convertam em mecanismos de concretização dessa nossa crença interior. Essa proposta de entender a fé na sua dimensão, não só de acreditar, mas também de agir, representa para nós um desafio na atualidade. Porque muitas pessoas buscam simplesmente uma crença religiosa sem que isso altere a sua maneira de pensar, de agir nos diversos ambientes em que estagiam, em que atuam. Às vezes, no lar, encontramos pessoas que possuem uma fé fervorosa, mas não conseguem estabelecer mecanismos de fraternidade, de compreensão e de tolerância com aqueles que estão à sua volta. O exercício da fé exige que nós alteremos o nosso mundo íntimo a fim de que o bem flua através de nós. Imaginemos, por exemplo, um fio de eletricidade que estivesse conduzindo o fluxo elétrico, mas ao invés de lhe dar a passagem, oferecesse resistência. Cedo ou tarde, esse fio, ao invés de servir aos propósitos de levar a energia para produzir uma luz, se converteria em algo muito quente e poderia até se desintegrar, se romper. A água que flui de uma represa e que busca atingir os seus propósitos precisa também seguir esse fluxo a fim de que não fique estagnada e não se perca, convertendo-se em fonte de doença ou de podridão. Da mesma forma, a fé no bem, a fé no belo, a fé em Deus, requisita de nós essa mesma postura, de que nós convertamos essa fé em ações concretas. Porque, do contrário, seremos como o fio que acredita na eletricidade, mas que se converte em elemento de resistência. Ou então, seremos como a água está parada, que acredita na importância do fluxo, mas que não dispõe de mecanismos para fazê-la chegar aonde precisa. Não basta termos fé no sentido de acreditar. É preciso converter o nosso coração, o nosso cérebro, em mecanismos de transmissão daquilo que nós acreditamos. E como fazê-lo? Nós estamos em uma sociedade que nos possibilita diversos mecanismos de exercício dessa fé que não somente se restringe ao ponto da crença comum. Nós temos, no ambiente de trabalho, a possibilidade de buscarmos aqueles colegas, aqueles amigos que nos auxiliarão a realizar determinada atividade. Se temos fé que esses companheiros poderão nos auxiliar efetivamente, busquemos então o que há de melhor em cada um deles. Busquemos os valores que cada um possui e não nos fixemos naqueles elementos transitórios, às vezes de incompreensão ou de ignorância. Às vezes percebemos que as pessoas se prendem ao pessimismo diante de determinados acontecimentos
da vida cotidiana. Quando nós cedemos espaço ao pessimismo, nós deixamos de construir dentro de nós esse mecanismo favorável para que o bem flua através de nós. Quantas bênçãos recebemos na nossa vida? Paremos um momento para refletir. Por piores que sejam as nossas condições hoje, nós temos a oportunidade de estarmos encarnados. Nós temos a possibilidade de passar pela experiência da vida, angariando elementos que nos possibilitarão felicidade mais para frente. Mesmo que hoje a situação seja difícil, não raro ela representa o reajuste de contas em relação ao nosso passado, nos libertando, ou a preparação do nosso íntimo para que nós consigamos realizar coisas de maior vulto. Por essa razão, a busca da fé deve ser algo que está relacionada com uma coerência de atitudes em relação ao que acreditamos e como agimos, ao que esperamos e como buscamos. Meditemos nessa reflexão de Emmanuel e convertamos a nossa fé no bem em uma luz a iluminar não só o nosso caminho, mas também daqueles que estão à nossa volta. Busquemos, portanto, uma fé ativa, porque já nos dizia o apóstolo Paulo, a fé sem obras é morta. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-lo em breve em mais um programa Lições de Emmanuel.